Olá, estão todos com um momento aí de bastante oportunidade para aprendermos aqui as questões que estamos tratando aí sobre a autoria, a hipótese documental, hipótese histórica da teoria documental do Pentateuco. Na sequência, agora vamos fazer algumas tentativas aí para resolvermos os problemas levantados por esta teoria aí do Julius Wellhausen, ok? Posteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar aí no privado que a gente vai resolver para vocês, tentar responder, ok? Se o Pentateuco, né, não provém de Moisés, então se põe a questão a saber como teoria surgida. Foi a partir das tentativas de dar uma resposta a esses problemas que se desenvolveram a pesquisa e a crítica do Pentateuco, que constitui ainda hoje a parte mais considerável da ciência do Antigo Testamento. Então devemos observar ainda que se trata de uma questão justa e necessária, e que são inevitáveis as tentativas de resolvê-lo de modo o mais exato possível. Então aí a própria exegese e a teologia não podem prescindir delas, né? Então, o que se propõe aqui é fazer um discernimento de cada uma das partes que entram em composição do Pentateuco, em determinada época que ele apareceu, bem como saber a sua finalidade, a origem, né? Essas questões que vão dar um suporte aí para o surgimento dessa hipótese aí do Julius Wellhausen. A gente vai tentar costurar aqui uma solução para isso, para esse problema. Se ele nega, se a teoria nega a autoria do Pentateuco, como nós cremos, que foi através de Moisés, então a gente vai ter que tentar solucionar esses problemas aí, criticá-los, né? Fazer uma reflexão. A pesquisa crítica vai ter dois precursores que ao longo foram esquecidos, não tiveram influência. Então aqui vai ter influência do Whitehead, que utilizou como critério de distinção, sobretudo, a alternância dos nomes divinos. É aquela questão que eu já discuti na aula anterior, que há duas narrativas para a criação. Uma no Gênesis capítulo 1 e outra no Gênesis capítulo 2. Então, a do Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, aparece o nome Elohim, que é a fonte E. E no 2 aparece o Senhor, que é uma substituição ao santo nome de Deus, que é Yud Rei Vav Rei. Tá? Então essas questões aí são suscitadas e feitas distinções aí pelo Whitehead. Então, reconhecida a existência de duas narrativas distintas. O que, hipoteticamente falando, a primeira seria da fonte E a segunda da fonte J. É que vai ser constatado, você pode olhar aí na sua Bíblia, que vai ser constatado aí pela alternância dos nomes divinos, né? Se você pegar a Bíblia, Deus criou os céus e a terra, né? O Senhor começa o capítulo 2, tá? Então, essa presença de duas fontes e de 10 outras fontes secundárias teriam sido as fontes utilizadas aí, usadas segundo o Whitehead, pelo próprio Moisés, tá? Então, a primeira hipótese dos documentos afirmava que o Pentateuco, do qual quase sempre só se pesquisava o Gênesis, se originava de fontes
né, que Moisés, supostamente, como eu creio que Moisés escreveu essa parte da Bíblia, ele fez utilizando fontes. Segundo essa hipótese, que o Pentateuco é composto de uma série de narrativas correlatas, em que o último redator ou revisor vai utilizar documentos formulados definitivamente, submetendo a uma revisão do conjunto. Essa hipótese se depara com dificuldades quando passa ao estudo dos códigos legais. Então, essa é a hipótese dos documentos. Moisés se apossou de alguns documentos para escrever aí o Pentateuco. É a hipótese dos fragmentos. Walter DeWitt vão acrescentar as suas reflexões nessa parte da hipótese dos documentos. Tá? Os códigos legais presentes no Pentateuco vai ser o objeto de estudo desses autores que eu acabei de citar. Os códigos dão a impressão de serem fragmentos mais ou menos extensos, autônomos e independentes entre si, e de terem sido colocados uns ao lado dos outros no Pentateuco, sem uma vinculação interna. Com base nessa descoberta, procurou-se captar o processo de formação de todo o Pentateuco, partindo-se da elaboração redacional desses fragmentos legislativos e narrativos históricos. Embora, logo que se procure aplicar essa hipótese às seções narrativas, torna-se quase impossível entender a existência da construção planificada, da cuidadosa ordenação de todo o conjunto, bem como da cronologia que é apresentada aí no Pentateuco, principalmente em Gênesis. Tem uma outra hipótese aí é a hipótese complementar. Essa é do Blick, Delitzsch, Ewald. Então, esses autores vão procurar resolver o problema, admitindo que só uma só fonte constitui o núcleo do Pentateuco, ou chamado de núcleo documento básico. Que o Pentateuco foi utilizado a partir de um documento básico, e aí vai ser complementado perifericamente com outras teorias, né? Por exemplo, o eloísta é de composição unitária. Todo o documento de E é unitário, que foi completado depois pelos elementos chavistas, cuja opinião se identificava essencialmente com a primeira hipótese dos documentos. Bem cedo se afastou da hipótese complementar, como outros, passou a admitir suas fontes eloístas que teriam sido escritas, reescritas, fundidas e completadas por um autor javista. Essa é do Ewald, ok? Bom, outra hipótese que se apresenta aí é a hipótese dos documentos, que vai alegar que existem 3 fontes pré-existentes, 2 fontes eloístas e uma fonte javista. E muitos vão seguir essa fonte também, tá? Utilizando as abreviaturas hoje essas fontes, essas 3 fontes, 2 iguais, se funde uma, vai ser universalmente defendida aí pela tese do Devet, segundo a qual o Deuteronômio é uma obra autônoma, distinta dos demais livros do Pentateuco. Então passou a ter uma base crítico-literária. E essa parte crítico-literária diagnosticou partes diferentes hoje presentes no Pentateuco. E essas partes, então, é que ele vai dividir lá naquelas fontes P, E, J e D, as 4 fontes. As pesquisas que vão provocar mudanças aí na opinião de estudiosos do AT advém do Royce e do Waltker. Eles vão, o documento apresentado, eles vão fazer o levantamento do suposta fonte P. Seria essa fonte P, sacerdotal, a mais antiga,
E aí eles vão atribuir uma data bastante tardia à sua argumentação de um surgimento aí mais antigo do que a fonte E, do que a fonte J e do que a fonte D, né? A fonte P, que é a fonte sacerdotal, é uma fonte mais antiga, sendo a fonte E, D e P e T e J vieram a existir posteriormente. Tá? É uma teoria, é uma hipótese. Então, como que o Royce vai dividir essas fontes? Ele fala assim, ele admite uma época mais antiga para... Ele vai dar mais ou menos aí, o período de surgimento dessas fontes aí a partir do reinado do rei Saul, tá? Saul e Davi. Depois vem as outras fontes aí que ele defende. Bom, considerando as divergências apresentadas em torno da fonte E, como fonte mais antiga, né, mais antiga que a fonte J, por alguns, por outros, a fonte J é mais antiga que a fonte E. Então, aí, sim, hipoteticamente, os defensores de que a fonte E é mais antiga vão dar pelo surgimento dessa fonte a partir de 1200 a.C. E a partir do ano 1000, a fonte J. Posteriormente, vem a fonte deuteronomista, entre 700 e 650 a.C., e a fonte sacerdotal, 500 a.C. Tá? Então, muitos estudiosos do Antigo Testamento vão adotar a opinião do Wellhausen. Tá? Tem muita gente que segue o Wellhausen. Eu não sigo a teoria do Wellhausen, eu só estou explicando aqui para você entender, enquanto teólogo, enquanto estudante de teologia, essa é a argumentação que tem paralela à nossa concepção, a qual eu também defendo, de autoria de Moisés, tá? Então, assim, muitos vão seguir aí o Wellhausen, e tem aqueles que rejeitam, tal como eu também rejeito aí essa argumentação, a teoria wellhausiana aí, de que o Pentateuco é oriundo de 4 fontes distintas, que surgiram em períodos distintos, diferenciados momentos aí da história de Israel. Bom, devemos mencionar, sobretudo, as seguintes tomadas de posição. Muitas vezes procurou-se defender a unidade literária do Pentateuco e sua autenticidade a Moisés. É o que nós defendemos, é o que o Wellhausen não concorda. Então, assim, o Miller, MacDonald, Jacob, o Young, o Rabast, o Levi, o Wiseman, eles procuraram argumentos que serviam de apoio à tradição, apesar da validade de suas considerações e observações no que diz respeito aos pormenores. Tais opiniões em nada contribuíram para resolver o problema da origem do Pentateuco. Representam, na verdade, aí, os inevitáveis movimentos de defesa contra a investigação crítica. Robson, ele vai propugnar uma espécie de teoria da cristalização do Aristoteles, segundo a qual demais partes do Pentateuco foram agrupando paulatinamente em torno da lei de Moisés. Né? Surge aquela mesma ideia do núcleo central do Pentateuco, tá? Durante a sua recitação. Aí tem outros autores aí no livro, o Art vai apresentar, Erdmann, o Dash, o Lohr, são pessoas que vão dizer aí as fontes, esse tratamento aí com as fontes, né? Fazer o Pentateuco a partir de fontes. O Voll e o Rudolf, eles vão rejeitar essa teoria mas outros vão pegar
o Rodolfo, vocês rejeitam a E e consideram a EAP apenas produto de uma reelaboração a posteriori, tá? Bom, os livros, para o Vinicius, os livros de Êxodo e Números contêm uma tradição continuada, que teria surgido em Israel sem a presença de outras fontes isoladas, teria sofrido uma revisão antes do exílio babilônico. Então, pessoal, olha só, até parece que a história do Êxodo também continua na história do Números. A gente tem que levar em consideração que essa divisão do Êxodo com Números foi uma divisão posterior, ok? Bom, então tem outras teorias aí que vocês vão poder ler no livro que a gente adotou. O que se tem falado ultimamente sobre a teoria, hipótese documental aí do Pentateuco? É o seguinte, as pesquisas sobre o Pentateuco tiveram prosseguimentos por formas muito diversas, sem negar a validade das bases ou dos princípios relativos à divisão das fontes. Elas conduziram, por um lado, a tentativa de aperfeiçoar esse método, e, por outro lado, trouxeram novos conhecimentos e nova percepção que levaram a uma reformulação dos conceitos de hipótese e de documento. Então, aí tem novas abordagens. A primeira nova abordagem feita aqui nos estudos sobre a teoria do Pentateuco tem a pesquisa crítico-literária, tá? Que vai dizer o seguinte, essa hipótese vai observar o empenho por aperfeiçoar a análise em relação às fontes sem homogeneidade, né? As fontes são heterogêneas. Bom, depois que o Schreider, o Bode e o Bruston são esses autores aí, eles vão dar início ao processo de distinção entre J e algumas narrativas do Javista, e uma vez que abandonou a tese de um único autor, esses autores vão dizer que não tem um único autor. Ele trabalha na hipótese de vários autores para o Pentateuco. Não significa necessariamente que esses autores irão aceitar a teoria, as 4 fontes já citadas, Javista, Eloísta, Deuteronomista e Sacerdotal, tá? Então, esse é o posicionamento dele, ok? Então, vamos ver o que mais importante. Aqui temos para apresentar. O Proksch vai propor uma divisão para o texto dos Eloístas, supondo a existência de uma fonte. Esse Brodsky, ele vai pegar, por exemplo, tem uma fonte E1, tem outra fonte E2. Então ele trabalha só com a fonte eloísta, ele não trabalha com outro tipo de fonte. Então, para vocês verem, para que chegar aí a teoria do Veriaus, tem várias pessoas tentando, não começou nem com os judeus. Essa teoria das fontes começou entre estudiosos, não começou com os cristãos. A teoria da fonte começou com os próprios judeus. Então, olha só, o caráter compositório da sacerdotal, do P, já é conhecido de longa data, principalmente no que se refere ao surgimento paulatino dos conjuntos jurídicos. Wellhausen vai fazer essa afirmação. O Conrad ele vai dizer que a sacerdotal é constituída de 2 correntes paralelas, a PA e a PB, uma primeira e segunda, tá? A mais nova das quais apresenta caráter predominantemente cultico e sacerdotal, e é a que mais se estende em informações sobre pessoas e datas. Essa tese vai muito além da hipótese de um conjunto básico, ampliado posteriormente por diversos acréscimos. E aí a gente vai ter também a pesquisa sobre a história das formas e dos motivos praticada em larga escala. Que vocês podem pegar aqui, o Gungel, o Gressman, eles vão modificar até certo ponto a conceituação
referente aos documentos. Então, atenção, vai se voltar ao aspecto qualitativo e específico das fontes para as narrações e para materiais particulares, tá? Bom, para eles existiu até uma certa altura da história de Israel uma fonte oral, tá? Essa fonte oral viveu dentro de uma situação histórica vital, que chamamos de Sitzenleben, que é o contexto vital do texto bíblico. Então, esses autores vão trabalhar com essa perspectiva. E, paralelamente, eles vão levar em consideração a natureza do Estado religioso que se encontrava o antigo Israel. A partir daí, as fontes revelam não como obras literárias grandes, mas vai se manifestando a partir disso, tá? Bom, é bom acrescentar o estudo da história das tradições, que ao contrário do conceito de história da tradição proposto por Engnell, se atém à distinção de fontes, mas procurando recuar além desta etapa e investigando paulatinamente desenvolver essa tradição atual no decurso da sua história, tá? Baseado nesses dados, o North ele vai identificar, aliás, de modo muito esquemático, 5 temas básicos da tradição em estudo: o êxodo, a conquista da terra, a promessa, outro tema, a promessa feita aos patriarcas, a condução do povo através do deserto e a revelação do Sinai. Então, essa estruturação, essa moldura temática que já existia foi preenchida com materiais narrativos, como é a narrativa das pragas do Egito, a narrativa da celebração da festa, tá? Aquela narrativa de Balaão, entendeu? Além da narrativa das histórias de Jacó, das histórias dos patriarcas. Então, esse é um dado que ele vai apresentar. Então, se depois de tudo voltarmos a olhar para os primórdios das fontes e considerarmos o seu desabrochar ao longo de vários estágios, de modo cada vez mais crescente, veremos que a pesquisa do Pentateuco se torna de tal modo assim uma matéria muito, muito complexa, tá? Essa teoria das fontes, ela não é uma teoria a gente não compreende, até porque se a gente coloca que o Pentateuco surgiu através de fontes, né, das 4 fontes aí, Eloísta, Javista, Deuteronomista, Sacerdotal, E, J, D e P, convém fazer a seguinte pergunta: mas quem escreveu essas fontes? Daí ninguém vai responder, tá? Tem textos, por exemplo, como quando eu fiz o primeiro questionamento, tem textos em Gênesis que parecem que foram escritos depois, né, surgiu depois, exemplo da existência de um reino de Israel no livro de Gênesis. Fica a pergunta: por que aparece o reino de Israel? É citado o reino de Israel no livro de Gênesis, quando Israel ainda nem formado estava. Fica essa pergunta. Os precedentes históricos aí da hipótese documentária. Anterior à hipótese de Velhaus, a visão tradicional de que Moisés era o autor do Pentateuco começou a ser desacreditada, devido a uma crescente e detalhada análise que começou no século XVII. Tá? Então, a hipótese do documental do Pentateuco vai surgir antes mesmo do Wellhausen produzir a sua hipótese. Devido a uma crescente e detalhada análise que começou no século XVII, em 1651, o Thomas Hobbes, no seu livro lá,
todos nós conhecemos, o Leviatã, vai citar várias passagens, como Deuteronômio 34, verso 6, que diz o seguinte: nenhum homem sabe de sua sepultura nenhum homem sabe de sua sepultura até hoje. Quer dizer, o que ele está falando aqui é que o autor que viveu muito tempo depois, o Hobbes está questionando, não sabia do paradeiro ou onde ficava a sepultura de Moisés. Entendeu? Então, essa é a questão. Outra questão levantada por Hobbes, aí no seu livro Leviatã, em Números 21:14, que sugere um livro anterior chamado Atos de Moisés. Abra lá sua Bíblia que você vai encontrar essa descrição, tá? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, tem um texto da Bíblia que vai nos ajudar aí para a gente chegar a uma visão. Ok? Bom, vou pegar minha Bíblia aqui. Olha lá. Então, Gênesis, Atos de Moisés poderia ser uma fonte, tá? Números 21:14. 21:14. E diz o seguinte: pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, o livro das guerras contra Baabe e Zufa e contra os ribeiros de Arnon. Aqui é citado o livro aqui essa versão consultada aqui foi Atos de Moisés ou livros das guerras do Senhor, o livro das guerras. Então, já pressupõe aqui que existiu uma fonte, ok? Em Gênesis 12:6 também existe uma fonte aí que o escritor consultou. Gênesis 12, mas eu não estou dizendo que é uma fonte E, uma fonte J. Simplesmente utiliza esse texto no sentido de dizer que assim, ó, existiram fontes, livros, né, que foram consultados para escrever aí o Pentateuco. Gênesis 12:6 vai dizer o seguinte: passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Estavam então os cananeus, aqui implica um autor que viveu em uma época em que os cananeus que os cananeus não estavam na terra. Porque a palavra que aparece, passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Onde estavam lá os cananeus na terra, tá? Concluiu que nenhuma dessas teorias poderia ser de Moisés, mas de outro. Os teólogos Isaac de la Praye e Richard Simon e o filósofo holandês Baruch Spinoza chegaram à mesma conclusão, mas suas obras foram condenadas. Vários deles foram presos e forçados a retratar. Então, isso aqui, pessoal, já existe antes do Wellhausen, pessoas tentando entender a autoria do Pentateuco com a utilização de fontes. Em 1753, o Jean Astruc ele vai publicar de maneira anônima o livro Conjectura sobre as Memórias Originais de Moisés e sobre a livre composição do Gênesis. Então, a vontade aqui desse autor, o Astruc, era refutar as ideias do Hobbes, Thomas Hobbes, e do Baruch Spinoza. Para fazer isso, ele aplicou o livro de Gênesis às ferramentas de análise literárias que os estudiosos já estavam usando em contextos clássicos, como a Ilíada, do poeta Homero, tá? Para peneirar as tradições e variantes e chegar ao texto mais autêntico possível. Ok? Então, aí ele começou por utilizar essas marcações levantadas aí por Spinoza, por Hobbes, utilizando aí o termo E
o Javista e o Eloísta, Elohim e o Javé, que são os nomes de Deus atribuídos por esse estudioso. E é o aparecimento de histórias duplicadas e parecidas como as dos dois relatos da criação, no primeiro capítulo de Gênesis, com relação ao primeiro homem e as duas histórias de Sara, mulher de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 20, vai ter essas duas histórias, que podem ser de fontes diferentes, tá? Então, o Elohim, a fonte Elohim tem em uma coluna, e os versos de Sara, mulher de Abraão, e um rei estrangeiro, no capítulo 12, que vai estar sendo narrado no Gênesis, numa outra coluna. Então, o que ele fez? Ele colocou os versículos em colunas ordenadas, os versos de Elohim em uma coluna e os versos de Yahvé em outra. Então, os membros das parelhas em suas próprias colunas ao lado destes. Então, as colunas paralelas construíram, assim construídas, as colunas paralelas assim construídas continham duas narrativas longas, cada uma lidando com os mesmos incidentes. Então, o Astruc vai sugerir, então, que essas fontes eram documentos originais, utilizados por Moisés quando ele escreveu o Gênesis. Tá? Essa é a posição do Astruc, contrária do Thomas Hobbes e do Spinoza. Ok? Bom, fazendo o apanhado geral do questionamento das fontes, é aí que surge o trabalho o pessoal já está discutindo, e o Pentateuco foi escrito através de fontes, tal, etc. Mas quais eram essas fontes? Ninguém deu uma indicação de onde viriam essas fontes. Mas existia um trabalho até o século XVIII, início do século XIX, de pessoas dizendo que o Pentateuco foi escrito através de fontes. Existiam essas fontes, o Moisés foi lá, pegou e copiou, ou outro autor. Então tem a controvérsia das datas das fontes e tem a controvérsia de quem são os autores dessas fontes. Bom, o Astruc, no final, ele pega e fala assim, ó, de fato existem fontes, mas essas fontes foram utilizadas para escrever o Pentateuco, que é Moisés. Ok? É nesse contexto que vai surgir a teoria do Julius Weyerhaeuser. Em 1876, o Julius Weyerhaeuser vai publicar uma obra chamada A Composição do Hexateuco e uma História dos livros históricos do Antigo Testamento. Ou seja, o Pentateuco mais o livro de Josué. Ele vai defender um hexateuco. O Forrad também vai trabalhar com isso aí. Na qual ele partiu da hipótese de 4 fontes de origem do Pentateuco, o que foi seguido em 1878 por outro livro que ele publicou, Prolegômenos, a História de Israel. Uma obra que traçou o desenvolvimento da religião dos antigos israelitas de uma forma inteiramente secular e histórica, não do ponto de vista sobrenatural e mitológica. E, na verdade, Weyerhaeuser introduziu poucas novidades no esquema das quatro fontes, mas peneirou. Ele, como ele vem por último, ele peneira aquilo que pega o que é bom e algumas coisas ele começa a destacar. Então ele combinou o trabalho de todo o século anterior, de toda a história de indicação, de construção do Pentateuco a partir de fontes, ele vai juntar de forma coerente a sua teoria sobre as origens da Torá e do judaísmo de uma forma persuasiva. Até que tem pessoas que seguem as ideias dele. Suas teorias dominaram o debate acadêmico durante muitos séculos. Tá? Então, qual que eram os critérios? Presta atenção, os critérios adotados pelo Weyerhaeuser. Então, eu vou pegar esses critérios aqui e mostrar para vocês.
Os critérios adotados por Weyerhaeusen para distinguir as fontes eram aqueles que foram desenvolvidos por seus antecessores ao longo da sua história anterior. Quais? Primeiro, o estilo, incluindo não mais exclusivamente a escolha do vocabulário, né? Esses critérios ele levou em consideração. Os nomes divinos, tá? Supostamente até um trio de fontes ele vai analisar, discutir. A fonte já vista, J, que foi identificada como estilo de narrativa rica, e a fonte eloísta e um pouco menos eloquente. A língua P era áspera, ou a língua do sacerdote era áspera e legalista. Itens de vocabulários, como os nomes de Deus, ou o uso do nome Horebe, nos eloístas e nos deuteronomistas, ou das fontes J e P, que são conhecidos como do Sinai, do Monte Sinai, a montanha de Deus, e que contém objetos como a Arca da Aliança, que é frequentemente mencionado na fonte já vista, mas nunca na eloísta, ok? E depois, os profetas, né, que vão utilizar da fonte eloísta e deuteronomista para escreverem. Então, o meio de comunicação entre Deus e a humanidade, na fonte já vista, encontra-se em sua própria pessoa, com Adão e Abraão. O Deus da fonte eloísta se comunica através de sonhos. O Deus da fonte sacerdotal apenas por ser abordado através do sacerdócio. Tudo isso é um pouco mais mais formaram o conjunto de ferramentas para discriminar entre as fontes e localizar os versos atribuídos a elas. Então aí a gente chega à questão histórica. O ponto de partida do Weyerhaeusen para datar as fontes apresentadas por ele é o evento do 2 Reis 22, do 8 a 20. Você pode ler na sua Bíblia que foi a reforma religiosa produzida aí por Josias, tá? Estava fazendo a reforma no templo e encontrou o rolo da Torá, né? Que são a introdução ou a lei. Foi descoberto na época do sumo sacerdote Ilquias, no 18º ano do rei Josias, que subiu ao trono aos 8 anos de idade. O que é lido Josias, o que é o que é lido a Josias, um motivo a embarcar em uma campanha de reforma religiosa, tal como nós já estudamos aí, já foi lido aí em 2 Reis 22, vai ter essa história. Destruindo todos os altares, todos os postes ídolos, tá? Exceto a destruição do templo, proibindo, contudo, que era proibido, não, destrói todos esses postes ídolos, só o templo que foi construído por Salomão deve continuar existindo. Insistindo na adoração exclusiva a Javé. No século IV depois de Cristo, Jerônimo, o autor da Vulgata Latina, ele especulou que o livro encontrado poderia ter sido o Deuteronômio. Né? Eu citei várias vezes e entendo que por se tratar de uma Deuteronômio é a segunda promulgação de um retrospecto, uma revisão de tudo aquilo que havia acontecido. Então, entendo que pode, como o Jerônimo, que é o de Deuteronômio. O Devet 1805 sugeriu que poderia ter sido apenas o código legalista do Deuteronômio, que esse código legalista apontado por Devet é o Deuteronômio 12 até o 26. Ilquias encontrou e ele poderia ser escrito por conta própria, sozinho, em colaboração com Josias. Essa é a hipótese do Weyerhaeusen. Então, o historiador deuteronomista certamente tinha Josias em alta conta. 1 Reis 13 o nomeia como aquele que será enviado por Javé para exterminar os sacerdotes apóstatas de Betel em uma profecia que teria sido feita 300 anos antes do seu nascimento. Tá? Vamos até aqui, eu acho que deu para a gente dar uma apanhada geral aí, depois a gente continua aí em outro vídeo. Até mais.